Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu vou falar um assunto que é bastante delicado, e antes de mais nada eu quero falar para as pessoas que vai ser com muito amor e com muito respeito, principalmente aquelas pessoas que não crê no mesmo que eu acredito, a qual a mim me foi revelado e às outras pessoas, né? E até convido as pessoas que pensam diferente a ficar até o final, para que essa revelação também chegue à vida de vocês, porque vai ser bênção, irmãos. Não peço para ninguém, sabe assim, crer na minha palavra. Peço para vocês crerem na palavra do Senhor, e se houver dúvida ainda depois desse vídeo, orem, jejuem, peçam a confirmação de Deus, fala, Senhor, traz a revelação sobre a minha vida, né? Quero pedir também para os irmãos que acreditam na revelação da primeira aliança, que por favor deixem like, deixem comentários positivos nesse vídeo, porque o dislike, né, ele pode acabar com o canal, irmãos. O YouTube pode me trazer penalidade e acabar o canal. Então eu peço, por favor, nesse momento, o apoio de vocês para que eu possa sentir-me também segura de trazer esses temas mais complicado aqui no canal, né? Como diz o título do vídeo, eu vou falar sobre o que pensam as OHs e os cônjuges, né? Aquele que se divorciou e se foi. Para quem não conhece o termo, OM e OH significa outra mulher e outro homem, né? E deixo muito, muito claro, se vocês assistiram o vídeo de ontem, eu mostro o meu amor por essas pessoas, né? Oro pela vida deles com a mesma compaixão que orava pelo meu esposo, por mim, pela minha família, porque a gente ama o ser humano e a gente precisa aprender a amar o ser humano, e esse vídeo vai ser com muito respeito e com muito amor, tá? Então, assim, irmãos, o que o diabo fala para essas pessoas, né? Porque quando a gente entra no deserto e o Espírito Santo traz a revelação da aliança sobre nós, a gente fala assim, mas meu Deus, estava bem ali debaixo dos meus olhos, e como eu nunca pude ver isso. Hoje, orando por esse tema, até tirei uma palavra, o Senhor me deu uma palavra assim meio dura, e eu falei, meu Deus do céu, será que o Senhor vai me destruir? Não, o Senhor estava me dizendo que haverá perseguição. Então eu já peço também que os irmãos possam abençoar a minha vida nessa hora, né? Porque as pessoas não vão aceitar. Irmãos, o que o diabo fala? O que falava para nós que a gente não conseguia ver algo que estava bem debaixo dos nossos olhos, né? Por exemplo, né? A moça que foi OM do meu marido é da igreja, né? A família dela é da igreja, a família dela serve na igreja, inclusive. Por isso que eu falo que a gente precisa ter respeito, a gente precisa ter amor, porque infelizmente eles estão sendo enganados pelo diabo, assim como nós também. Antigamente eu pensava, divorciou, pode casar de novo, entendeu? Ninguém vai ficar, Deus não quer esse tipo de sacrifício, né? Então eu acredito que por eu ter pensado dessa maneira, eu consegui encontrar misericórdia muito rapidamente pela vida dessas pessoas, né, das mulheres que estiveram envolvidas com meu marido. Vou trazer a primeira palavra aqui para vocês entenderem o ponto que eu quero dizer, como o diabo engana essas pessoas, tá? O diabo, quando Jesus foi levado à tentação ali no deserto, né? Foi levado, conduzido pelo Espírito Santo. Lá em Mateus 4, diz que o Senhor foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, né? Para ser tentado, né? Pelo tentador. Então, assim, quando a gente começa os problemas de casa, por isso que quando as pessoas falam, Sheila, quanto tempo de deserto? Eu não gosto nem de responder, porque para mim não é uma coisa lógica da maneira como vocês contam, né, o tempo de deserto. Porque o tempo de deserto é quando começa realmente para mim os problemas, né? Ali a nossa fé começa a ser tentada. Ali, quando Jesus foi levado ao deserto, a fé dele começou a ser tentada. E a mudança de chave está nesse ponto que eu vou falar para os irmãos, e eu quero que isso aqui o Espírito Santo derramar sobre mim agora o dom do entendimento para dar a vocês. Lá no deserto, quando o diabo foi com Jesus, o diabo usava a própria palavra de Deus para poder tentar Jesus, para fazer Jesus cair no pecado, né? E o que Jesus fazia? Rebatia com uma segunda parte. A mesma coisa está fazendo o diabo
com as OMs, com os OH e com os cônjuges que abandonaram, né, que repudiaram. Vou ler a palavra de Mateus 4, dessa passagem do tentador, e depois eu vou lá na palavra de divórcio para vocês, irmãos, para vocês poderem entender qual é a jogada do diabo na vida dessas pessoas, e com isso encontrar misericórdia por eles. Encontre essa misericórdia no coração, irmãos. Quanto mais rápido, às vezes eu vou aqui responder comentário para vocês, quem está respondendo sou eu mesmo, tá? Eu vou responder comentário para vocês, e eu respondo muitas vezes assim, libera o perdão que a dor passa. É porque é justamente o diabo às vezes está pegando e piorando o processo de vocês, porque o perdão não chegou ainda até a vida de vocês. Libera o perdão, que muito problema vai solucionar. Lá em Mateus 4 diz assim, a tentação de Jesus é o título, né? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse, se é filhos de Deus, a primeira parte que eu falei para vocês, que é aquilo que o diabo está contando para eles, tá? Se és filhos de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Essa é a primeira parte que o diabo está fazendo. Porém, Jesus, como tinha o discernimento e conhecimento da palavra, rebateu, porque se Jesus tivesse ali mantido um coração orgulhoso, porque a Bíblia diz que o orgulho é a raiz de todos os males, se Jesus tivesse um coração orgulhoso e quisesse rebater o diabo, mostrando para ele que ele tinha poder, ele teria pecado, porque ele é o segundo Adão de Deus, né? Quem não entende isso, o primeiro Adão caiu, né? Nós somos a humanidade, a descendência decaída de Adão e Eva. Então, Deus precisou mandar um segundo Adão que veio consertar as coisas, por isso que ele se fez homem, né? Se Jesus não fosse humilde o suficiente e não conhecesse o propósito dele por nós, ele teria feito igual Adão, teria debatido o diabo ali e teria transformado, né, aquelas pedras em pães, mas não, Jesus debateu com a palavra de Deus também, porque ele conhecia a revelação, né? Então Jesus disse, porém, respondeu-lhe, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo vai tentar de novo. E o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, olha a tentação, irmãos, olha o diabo querendo me tocar ali no orgulho de Jesus. Atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus, olha a diferença, irmão, de conhecer a palavra de Deus. Primeiro o diabo vai lá e toca no orgulho, filho de Deus, se és o filho de Deus, provocando, o diabo sabia com quem ele estava lidando, né? Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E aqui fala, né, que aí ele, o diabo levou Jesus até o monte, né, ele mostrou todo o reino, né, e disse que lhe daria todo o reino a Jesus, né, e ali Jesus debate novamente, né, porque está escrito, né, aqui, ó, diz assim, e levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei se prostrados me adorares. Essa é o diabo tocando no orgulho. Por quê? Primeiro ele tentou com que Jesus mostrasse que era poderoso para fazer uma espécie de magia, né? De transformar pedra em pão. Depois o diabo tentou novamente, né? Para ver se Jesus tinha alguma outra espécie de dom, como poder voar, né? Ou seja, o anjo vai chegar ali e vai te resgatar. E ali o diabo foi tocar mesmo nessa parte do orgulho, da vaidade, né, de conquistar o mundo todo, né? Então, ali Jesus o que faz? Debate novamente o diabo, ou seja, ele resiste novamente ao diabo, né? Então diz assim, Jesus lhe disse, lhe ordeno, retira-te, Satanás, né? Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele
dará cultos. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, essa última parte que Jesus diz assim, né? Arreda-te, retira-te, Satanás, porque está escrito, eu acredito que foi quando a gente, vindo agora ali em Mateus 19, na palavra sobre a questão do divórcio, quando a gente leu essa palavra e a gente não concordou em acreditar que simplesmente por estar divorciado, né, ou por haver tido um abandono do lar, foi suficiente para acreditar que o casamento havia acabado, que Deus não tinha um propósito naquele casamento, né? Muito de nós havíamos recebido uma confirmação do Senhor antes de casar. Então eu acredito que aqui é onde nós rejeitamos o diabo, demos ordem para ele se retirar, e ele se retirou, e foi quando veio para nós a revelação da primeira aliança, né? Que não estava permitido, porque aqui em Mateus 19, a partir do 3, Jesus está sendo experimentado pelos fariseus, né? Quem são os fariseus? Era o mestre da lei naquela época, o mestre da lei da palavra de Deus. Eles eram estudiosos da palavra de Deus e ensinavam a palavra de Deus. Só que fariseu se dava esse nome porque eles não tinham intimidade com o Senhor. Eram só na lei mesmo, o mestre da lei, sem nenhuma intimidade, sem nenhuma revelação do Espírito Santo. Por isso que eles perseguiam muito a Jesus, né? Então, quando eles perguntam para Jesus acerca da lei do divórcio, vou deixar para os irmãos para poder ler lá, né? Jesus fala, né? Por que Moisés, então, permitiu carta de divórcio? Então, Jesus fala, né? Que no princípio não era assim, que Deus, né? Foi testemunho da aliança. E tem aqui uma boa explicação, né? Aqui que Jesus falava. Porém, se a gente ficar só nessa parte aqui, onde fala que por causa do divórcio, né? Por causa da imoralidade sexual ou das relações sexuais ilícitas, né? Vai depender da tradução de cada Bíblia. Se a gente ficar só aqui e entender que o divórcio, sim, é permitido por Deus, porque sim, irmãos, o divórcio é permitido pelo Senhor, né? O Senhor odeia o divórcio, fala lá na palavra dele, né? Em Malaquias, fala que o Senhor odeia o divórcio, mas o divórcio para Deus é justamente o abandono, o repúdio da família. Isso é o divórcio para Deus, e Deus odeia isso realmente. E Deus ama o pecador. Quantas vezes a gente já ouviu falar, né? Que Deus odeia o divórcio, o pecado, mas ama o pecador. Não significa que Deus está sendo conivente com o pecado, né? Significa que aquilo que nós estamos fazendo de abandonar a família, a casa, Deus não está se agradando dessa atitude. Mas em momento algum o Senhor proibiu, tanto que Moisés permitiu através da lei que fosse feito, né? Porém, o que a gente precisa entender é que aqui em Mateus 19, em nenhum momento está dando legalidade para se casar de novo. Aí é onde mora o pecado. Então, ou seja, o diabo está usando essa passagem de Mateus 19, onde Jesus confirma que o divórcio está sim permitido, e que sim, por questão de relações ilícitas, porque quem está abandonando a casa, eu não acredito que não tenha outra pessoa, tá, irmãos? Tanto profissionalmente quanto espiritualmente, eu acredito que todo mundo que abandona a casa já está pensando em estar, pelo menos pensando em estar com outra pessoa, tem outra pessoa no gatilho, já está conversando com outra pessoa. Eu não sou iludida dessa maneira não, tá, irmãos? De acreditar nisso, porque está na palavra de Deus, né? Está na palavra de Deus isso. Então, está aqui na palavra do Senhor, é o que acontece. Então, o que Jesus está dizendo, né, é que o divórcio, sim, por relações ilícitas, está permitido, Deus permitiu. Ele diz, né, que Deus não gosta e que não era assim lá no princípio, mas que tudo bem, né? E nem nisso daqui que os fariseus tentaram experimentar Jesus fizeram com que ele pecasse. E aqui era onde eu questionava Deus, eu falava, Senhor, mas por que Jesus... Eles queriam pegar Jesus, mas Jesus não caiu, né? Conseguiu sair com a dele, né? Tem quem fala espanhol entende esse termo sair com a sua, né? E Jesus conseguiu sair com a sua ali, né? Ou seja, conseguiu dar essa volta nos fariseus, né? Porque o que os fariseus queriam experimentar de Jesus é se Jesus ia pecar com a boca dele para ser condenado à morte, dizendo que podia se casar novamente.
E Jesus em nenhum momento falou isso aqui em Mateus 19, irmãos. É só ler Mateus 19. Se vocês quiserem, vamos ler. Eu gosto de ler a palavra de Deus e vocês vão ganhar também esse gosto na vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos lá. A partir do 3 diz assim, a questão do divórcio, né? Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então lhe respondeu Jesus, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por essa causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Eu estou fazendo frisa no o, porque eu quero que os irmãos vejam os artigos que Jesus colocou aí, porque não o separe o homem, porque o homem não tem poder para separar a aliança, só Deus. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés da carta de divórcio repudiar? Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Irmãos, eu quero fazer uma pausa aqui para explicar isso para vocês, depois eu vou fazer um vídeo específico para isso, mas eu não quero passar sem explicar isso aqui para vocês. Aqui diz, né, que por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Naquele tempo de Moisés, o adultério era considerado da mulher, né? A mulher adulterava. O homem com quem ela era pego também morria, mas a mulher era considerada adúltera. Naquela questão, e ela morria, ela e o amante apedrejado. Por isso que o homem estava livre para se casar de novo, né? E aí quando Jesus diz assim, né, por causa da dureza do vosso coração, né, que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher, aqui para mim, quando você conhece a base do tempo em que está sendo dito, que é o tempo de Moisés, você vai entender que Jesus estava dizendo que era por causa da dureza do coração do marido. Porque se o marido tivesse disposto, ou seja, a parte traída, se tivesse disposto a perdoar a esposa adúltera, né, não precisava da carta de divórcio para ela. Então, quando Jesus está dizendo aqui, é o meu coração e o seu que foi traído, que precisa liberar esse perdão. É por causa da nossa dureza de coração que quando o marido começou a adulterar, a gente não perdoou eles de imediato, a gente decidiu fazer, sei lá, fazer vingança com as próprias mãos, ou a dor, a mágoa, o rancor tomou conta da gente, a gente se transformou em outra pessoa, ao invés de liberar perdão rapidamente. É isso que Jesus está querendo dizer, entendeu? Vamos continuar aqui? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E por que Jesus está falando por causa de relações sexuais ilícitas? Porque naquela época de Moisés, quem for pega em adultério era morto. Então a pessoa, quando morria, porque a lei era essa, o outro estava livre para se casar novamente. Entende porque Jesus diz que comete adultério? Aí o diabo pega a igreja, porque, irmãos, muito AM, muito H é da igreja. E vocês não sabem, quando eu ouço isso, igual era comigo, eu chorava tanto e eu orava muito pela vida dela e eu falava assim, Senhor, eu decidi ser Davi na vida dela. Ela está sendo Saul comigo, mas eu decidi ser Davi, porque tem uma passagem que Davi diz que de ungido para ungido, quem julga é o Senhor. De ungido para ungido, quem toca é o Senhor. Então a minha oração era essa, eu falava assim, Senhor, de ungida para ungida, quem vai julgar é o Senhor. Sabe? Porque dentro de mim eu tinha desejo de vingança e eu tive que orar por isso, né? Mas eu tinha tanto medo. E ali foi quando o Senhor começou a me dar essas revelações, de falar comigo mesmo, eu comecei a entender a voz do Senhor falando, filha, ela está enganada pelo diabo, ela não está dando entrada para mim, ou seja, entrada para mim de conhecer a minha palavra, né? A palavra de Deus não diz, conhecereis a verdade vos libertará? E quando Deus vinha tratando isso comigo, ele trazia cura para mim
e me trazia compaixão pela vida dela. Teve uma época que eu orava com tanta compaixão por ela, que eu chegava assim, olha Deus, ela é tua filha, não minha. Não vem com essa história de querer colocar amor por ela em mim, não, tá? Eu não quero isso não, Senhor. E, irmãos, aí eu já falei isso para algumas pessoas, as pessoas imagina, você ora assim com Deus, você fala assim com Deus, eu falo, irmãos, porque Ele é meu Pai, né? Ai, mas você tem que ter temor, respeito para Deus. Eu falo, minha filha tem que ser um robô para falar comigo? Ou minha filha tem que ter liberdade para falar comigo? Se ela for grossa, se ela for mal educada, eu tenho que corrigi-la, assim como Deus vai fazer comigo. Mas minha filha tem liberdade para falar comigo. E eu quero que Deus me aceite com essa liberdade, porque isso é intimidade, né, irmãos? Então, o diabo pega essa palavra aqui e só conta essa parte para o cônjuge, e para as OMs, e para os OHs. E eles não conhecem o tempo em que essa lei foi permitida, não conhecem a questão da época, como era julgado um adultério, né? E continuando aqui, diz assim, a mulher, né, entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério, né? Então, para vocês verem, né? Já nesse tempo de Jesus, já não era mais as pessoas mortas por adultério, né? Então, Jesus dizia que tanto aquele, né, que cometesse relação ilícita e se casasse, quanto a repudiada, a que está abandonada, se viesse a se casar, também estaria cometendo adultério. Lembra a mulher do poço, que Jesus foi ter com ela, e ele pergunta para ela, onde está teu marido? E ela fala, não sei, e ele fala, você tem razão, né? Porque nem esse que você está hoje, né, que já era o sexto marido dela, né, não é seu marido, Jesus fala para ela, né? Jesus não estava acusando, irmãos, Jesus estava admoestando, né? Jesus estava tendo amor por elas. E a mesma coisa a gente tem que pedir, né? Eu orava, falava, Senhor, tem um encontro com ela lá no poço, né? Oração, irmão, abre teu coração diante de Deus, pega a palavra de Deus e ora para Ele, sabe? Coloca diante de Deus. Então, aqui, irmãos, deixa muito claro, né, que quem comete, né, quem se divorcia, né, por causa das relações ilícitas, né, e vier a casar, comete adultério. E também quem se casar com a repudiada, ou seja, com quem, né, decidiu não perdoar, no nosso caso, comete adultério também. E se isso ainda não bastasse, né, como já uma afirmação que é essa parte aonde o diabo esconde deles, né, tem a confirmação, porque a palavra de Deus diz, sabia que Deus fala e confirma? Por isso que a gente encontra muitas palavras repetidas, né? Eu quero só que os irmãos me digam aí se conseguem entender aqui o que eu quis falar, assim como aquela tentação de Jesus, o diabo só fala assim, houve adultério, tá liberado, se divorcie, você tá livre para casar. Deus não quer ninguém infeliz, né? Aí as pessoas que estão do outro lado, né? O cônjuge, por exemplo, que errou, né? Ele fala: "Não, eu já me divorciei. O casamento não estava bom. A palavra de Deus diz que eu cometi adultério mesmo. Eu sei, eu vou me consertar diante de Deus. O pecado é meu. Deus vai me perdoar porque Deus é misericordioso. Mas eu vou ser feliz também. Eu não preciso me condenar a vida inteira, porque por causa da lei que está lá na palavra diz que depois do divórcio estou livre para casar. E as OMs a mesma coisa, irmãos. Entendeu? Não, ele não era feliz no casamento. O H também, né? Não era feliz no casamento, já houve o divórcio, então tá livre para casar. O diabo conta só até aí a historinha para eles, entendeu? Não conta o demais é como se houvesse uma cegueira mesmo. Mas como Deus fala e confirma, vamos lá em Coríntios, 1 Coríntios 7, 8, para finalizar o vídeo, a palavra de Deus diz o seguinte: e aos solteiros e viúvos, novamente, e aos solteiros e viúvos, digo que lhe seria bom se permanecesse no estado em que também vivo. Quem está falando aqui, irmãos? Paulo. Paulo decidiu viver o celibato, não se casar, né? Então, Paulo está dando um conselho que é melhor deixa de problema, né? O pastor Cláudio Duarte tem uma brincadeira que ele diz que se mulher fosse boa, Jesus teria tido uma, né?
Então, assim, é só uma brincadeira aqui, tá, irmãos? Para relaxar um pouco aí, baixar os ânimos, né? Então, Paulo decidiu viver tranquilinho, né? Então, não se casou. Mas Paulo completa aqui no versículo 9, dizendo: caso, porém, não se dominem, e caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Brasado é com fogo na nossa linguagem, né? Fogo que não se aguenta. É isso que Paulo quer dizer. Mas como é que começa o versículo aqui, irmãos? Solteiros e viúvos, não diz divorciado. Por quê? Porque só quem está apto a casar-se de novo são os solteiros e os viúvos, e a palavra de Deus fala, e depois Deus confirma, né? Através do nosso irmão Paulo. Quero pedir novamente aos irmãos, por favor, deixa like positivo, deixa comentário, e aqueles, irmãos, que se encontram, né, hoje, caindo em si, sobre a primeira e segunda aliança, se o Espírito Santo de Deus trouxe essa revelação através da minha vida até vocês, e vocês reconheceram, né, essa revelação na vida de vocês, escreve aqui que você reconheceu. E eu quero pedir aos demais irmãos que, quando vê a pessoa reconhecendo, que leve uma palavra de amor e não de julgamento. E eu, Sheila, vou passar o meu contato para vocês, vou fazer um grupo só para vocês, e ali eu vou ajudar vocês, respondendo questões para vocês que vocês precisam saber mais, para que vocês possam conseguir endireitar a vida e os caminhos de vocês, tá? E eu tenho certeza que a graça que excede todo entendimento, que a bênção do Senhor, que vai ser para todos, vai chegar na vida de vocês, e vocês vão viver uma restauração pessoal, e além de viver uma restauração pessoal, vocês vão viver realmente um casamento baixo a aliança do Senhor. E, irmãos, eu falo para vocês que é mais fácil, sabia? Os casos que eu tenho acompanhado, é mais fácil. Eu mesma, Sheila, sou muito grata ao Senhor, muito grata mesmo. Parece até crueldade falar, mas não é. Eu sou grata ao Senhor por ter quebrado uma primeira aliança. E eu falo isso com temor a Deus, porque não é legal a gente falar, né? Porque o meu primeiro marido morreu. Mas hoje, da onde o Senhor me tirou e aonde o Senhor me colocou, eu vejo que era necessário com esse meu marido que eu tenho hoje, né? Se fosse com o primeiro, eu não ia conseguir, porque eles são muito diferentes, sim, sabe? E o outro, ele ia precisar de características pessoais, desenvolver características pessoais que esse meu marido já veio pronto, por se dizer assim, para que ele pudesse me apoiar naquilo que o Senhor tem para mim. Então, o Senhor quebra, sim, alianças por propósitos também, né? Não é por amor a nós, a palavra de Deus diz que é por amor ao nome dele. E isso, para mim, ficou muito claro com a minha história, que pelo ministério, pela obra que o Senhor tinha através da minha vida, foi necessário viver essa experiência, tá? Então, assim, eu vou orar ainda muito para Deus poder me dar essa capacidade para poder ajudar vocês, né? Não é com julgamento, não é mesmo com julgamento, né? Mas se eu puder transbordar algo na vida de vocês, e se for da vontade do Senhor, realmente isso eu sei que a gente vai conseguir, tá bom? Para os irmãos homens, infelizmente, eu não poderei fazer, tá, irmãos? É só para as mulheres mesmo, tá? Porque eu também preciso vigiar para não causar nenhum tipo de atrito na minha casa, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida, o casamento e a família de vocês, em nome de Jesus, amém?